Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais essa atividade da nossa casa, no ano do seu 40º aniversário. Fundada em setembro de 1984, este ano comemoraremos os 40 anos de ser, 40 anos, graças a Deus, ininterruptos, propagando a doutrina espírita e recebendo de braços abertos a todos nós que aqui aportamos. Como de hábito, nós vamos dar início pela prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante em que irmanamos os nossos pensamentos em busca da espiritualidade maior, queremos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para mais uma noite de estudos, de aprendizado e de reflexão. Que lição da noite, Senhor, trazendo alguma coisa da história do Espiritismo, que possamos todos buscar no nosso codificador e em todos aqueles que trabalharam na organização da doutrina, a inspiração e o exemplo necessários para que possamos, cada um de nós, se não desempenharmos a atividade dessa envergadura, que pelo menos ofereçamos o que de melhor temos em nós, em benefício do próximo, no exercício da lei do amor e da caridade, cumprindo sempre os ensinamentos e os mandamentos de Jesus. Rogamos aos amigos espirituais assistência a todos nós, ao nosso Pacheco, e que a sua presença bendita se faça uma vez mais entre nós, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo do nosso irmão querido Sérgio Luiz Pacheco. O Pacheco é o trabalhador da doutrina há anos. Ele que veio do Rio de Janeiro, onde também trabalhava, já exercia atividade dentro do Espiritismo. Está há mais de 30 anos em Curitiba. Ele que é funcionário aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, de formação acadêmica na área do Direito e na área da Engenharia. E divulgando a doutrina espírita em toda a região de Curitiba, dando a sua colaboração em diversas casas federadas à nossa Federação Espírita do Paraná. Com muita alegria, então, vamos ouvir o nosso Sérgio Luiz Pacheco. Bem, muito boa noite a todos. Vamos hoje fazer uma reflexão que nos é extremamente cara, porque tem a ver com a nossa doutrina espírita e a construção da doutrina espírita. É preciso lembrar que, lá na época de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, o mestre fez uma profecia. E a profecia era de enviar um Consolador, que estaria conosco para todo sempre. E esse Consolador viria no momento em que a própria humanidade tivesse melhores condições de compreender a mensagem de Jesus e exercê-la. E o próprio Jesus se encarrega desse Consolador. 19 séculos depois, uma série de fenômenos mediúnicos chamam a atenção do mundo. E eles que estiveram sempre presentes na história da humanidade, no século XIX, há uma concentração desses fenômenos. O célebre escritor Arthur Conan Doyle
que ficou conhecido como o criador de Sherlock Holmes, e ele era afeito aos estudos da espiritualidade, do espiritualismo. Ele designou o século XIX como um século da invasão dos espíritos. Uma invasão que eles chegaram e esses fenômenos começaram a acontecer e chamaram a atenção do mundo inteiro. Particularmente na França, esses fenômenos se deram nas conhecidas mesas girantes. As mesas que sozinhas se moviam e começaram a responder perguntas, e chamou a atenção e a curiosidade de tantos, entre eles o educador francês Léon Hippolyte Denisard Rivaillot, o nosso Allan Kardec. A partir de seus estudos com esse fenômeno, obtendo as mais diversas respostas, perguntas, ele consegue construir o que hoje nós chamamos muito claramente de doutrina espírita, com a base nas obras de Allan Kardec, ou as obras kardecianas. Foi um trabalho excepcional e que nós tivemos a oportunidade aqui mesmo na casa, está disponível no YouTube, no canal da SER, de falar sobre a missão dele, né? Porque quanto maior a missão, maior a estrutura moral do missionário. Observem que se Jesus prometeu um consolador prometido, e a doutrina espírita se configura como esse consolador, é um trabalho de tal monta que o próprio Jesus se encarregou desse trabalho e veio na condição de espírito de verdade e utilizou um missionário escolhido, preparado para que essa doutrina pudesse ser edificada com bases sólidas, que não fosse uma construção que não tivesse profundas suas estruturas muito bem alicerçadas. É um espírito tão grandioso, o espírito Allan Kardec, que nós o configuramos de forma muito clara na classificação dos espíritos propostos pelo próprio Allan Kardec. Lá na questão, no item 111 de O Livro dos Espíritos, como um verdadeiro espírito superior, que é um espírito de segunda ordem, já que ele classificou espíritos imperfeitos, espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, os espíritos bons, e espíritos puros, de uma única ordem, da qual Jesus fazia parte. E sendo ele um espírito claramente de segunda ordem, era um espírito superior. E a característica de um espírito superior, quando reencarna, é essa daqui, conforme está lá no item 111, como foi dito. Quando, por exceção, encarna na Terra, se referindo aos espíritos superiores, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode esperar neste mundo. E nós chegamos então o nosso bravo e querido Allan Kardec. Observe que ele nasce em 3 de outubro de 1804, vai desencarnar em 31 de março de 1869. E Allan Kardec tem o seu nascimento no dia 18 de abril de 1857, quando é publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, quando ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. É o mesmo personagem, mas que a partir de 1857, para não confundir com as suas próprias obras, como educador, ele adota esse pseudônimo de Allan Kardec por sugestão ou revelação de espíritos que disseram que esse foi o nome que ele teve numa de suas encarnações passadas na antiga Gália, a Gália francesa, né? Então, Hippolyte Léon Denisard Rivaillot. Vamos saber um pouco, breve, da sua biografia, porque através dela, de forma muito sucinta, e eu vou pedir já desculpa, porque nós vamos ter muito texto para trabalhar,
mas até para a gente entender bem essa questão do método e obra de Allan Kardec, e até para compreender melhor a doutrina espírita. Então, lá no Jornal Mundo Espírita, de outubro de 2012, no editorial, a comemoração ao aniversário de nascimento de Allan Kardec, está lá dizendo, de forma até muito poética, né? Foi em meio a um clima de mudanças e de reconstrução de um novo mundo, onde vingavam por toda parte os perfumes primaveris do romantismo, que nasceu às 19 horas do dia 3 de outubro de 1904, na cidade de Lyon, Hippolyte Léon Denis Rivail, que mais tarde adotaria o nome de Allan Kardec. Educado na escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, tornou-se um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e um dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha, e seguidos os anos, inclusive no Brasil, né? No mundo inteiro. O método Pestalozzi, o método humanizado de ensinar. Dado de notável inteligência e atraído para o ensino, pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais, já aos 14 anos ensinava o que sabia aos seus condiscípulos que haviam aprendido menos do que ele. Isso era muito comum. Até hoje a gente conta as chamadas monitorias. Os alunos que se destacam, né, o mestre convida para que comece a dar aula, comece também a ensinar. Aos 14 anos mesmo, Allan Kardec, na época, Léon Hippolyte Denis Rivail, ele chegou até a substituir o mestre Pestalozzi. Era um adolescente, 14 anos de idade, né? Tamanha a sua notável inteligência. Foi nessa escola que lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Formou-se em Ciências e Letras, com apenas 18 anos de idade. Foi membro de sociedades acadêmicas como o Instituto Histórico de Paris, a Academia Real de Arras e a Real Academia de Ciências Naturais. Além de seu idioma pátrio, era fluente em alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Dominava, portanto, 5 idiomas, o que facilitava e muito as suas comunicações no crescente movimento espírita, que eram todas epistolares. Também traduziu várias obras do alemão para o francês e fazendo a versão contrária. Tinha, por formação religiosa de infância, o catolicismo, mas, quando foi para Verdun, na Suíça, travou contato com as ideias de seu mestre, que era um protestante de mente aberta. Isso deu uma visão, uma cultura muito grande das questões religiosas, ainda que formalmente não se identificasse como uma pessoa religiosa afiliada a uma religião A, B ou C, né? Algumas obras publicadas pelo professor Rivail, só para a gente ver, tem outras também, mas estão aí 7, né? Todas aí com idioma francês, obras de gramática, de aritmética, nota para esse plano, essa contribuição que Allan Kardec fez em 1828, quando da reforma do ensino na França, onde ele foi um ardoroso defensor do ensino público, e um ensino que fosse plural, um ensino que possuísse a característica de inclusão e um ensino mais democrático e mais humano. Na Revista Espírita,
de agosto de 1862, Santo Agostinho dá uma comunicação muito interessante à Sociedade Espírita de Constantina, no norte da África. Ele diz assim: um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Submetei-vos com respeito não às suas leis, pois ele não dá ordens, mas aos seus desejos. Por essa submissão provareis aos vossos inimigos que tendes que fazerdes parte da nova cruzada contra o erro e a superstição. O necessário espírito de amor e de obediência para marchardes contra a barbárie. Envolvei-vos na bandeira da civilização moderna. O espiritismo sob um só chefe, mostrando a liderança de Kardec. E derrubareis essas ideias esquisitas de frontes cornudas e de grandes caudas que devem ser destruídas. Mostrando todo o lado supersticioso das crendices religiosas, né? Santo Agostinho, então, reconhecendo e reafirmando ele, nessa comunicação, o trabalho grandioso de Allan Kardec. E como é que Allan Kardec se comportou diante dos fenômenos? Vamos lá. E aqui eu vou ler extratos do livro Obras Póstumas, foram, pelo próprio nome diz, escritos de Kardec, foram publicadas depois da sua desencarnação. E é muito interessante que lá está a missão de Allan Kardec, que ele não publicou, apesar dos seus escritos, que ele depois vai rever essa missão. Essa missão foi transmitida a ele em 1857. 10 anos depois, ele vai rever para verificar se aquilo acontecera. E, de fato, tudo aquilo tinha acontecido, mostrando a grandeza. E lá nessas Obras Póstumas, que ele vai falar sobre a primeira iniciação que se dá no ano de 1854, em plena época que as mesas girantes, usando um termo popular, bombavam na Europa, né? Então vamos ver o que ele diz. Foi em 1854, pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo, que me disse: já sabe da singular propriedade de que se acaba de descobrir no magnetismo? Na época estudava muito magnetismo, especificamente magnetismo de Mesmer, que era o magnetismo que as pessoas poderiam passar as suas vibrações, de alguma forma, magnetizar outras pessoas. Não era um magnetismo da física, como a gente conhece hoje, mas era esse magnetismo que poderia, de alguma forma, Allan Kardec imaginava que poderia também ser feito com relação às mesas, aos objetos materiais. Ele era um magnetizador, muitos estudavam na época, e muitos estudavam também da parte elétrica. Muitos desenvolviam ainda a eletricidade da física. Na época, a corrente elétrica, depois veio a corrente elétrica, a carga elétrica, né? Todos o estudo mais detalhado da física no campo da eletricidade, que na época era chamada a corrente elétrica de fluido elétrico, né? Para a gente se situar no século XIX. Então, segue o relato. Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. É com efeito muito singular, respondi. Mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, ele fazendo a comparação, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer com que eles se movam. Kardec não era um cientista propriamente dito, mas era um homem, pelo ser um educador, um homem de ciência. Tinha uma visão clássica de ciência, especialmente da ciência do século XIX, a ciência clássica. E ele sempre procura, diante do fenômeno, saber qual é a causa desse fenômeno. E busca a sua causa como uma causa natural. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse: temos uma coisa muito mais extraordinária.
Não só se consegue uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Opa! Agora ela está respondendo. Ela não mais está se movendo, a mesa começa a responder. Vamos ver o que Kardec fala. Isto agora, repliquei-lhe, é outra questão. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Kardec fez pouco caso, né? Falou, mas peraí, agora alguma coisa está me ferindo a razão. E ele diz, eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza, e que a minha razão repelia. E agora uma pergunta, se ele passou a frequentar essas reuniões, eu faço uma pergunta para todo mundo aqui, é essa aqui, o que fez com que o professor Rivail se convencesse da necessidade de se participar de uma reunião de mesas gerais? Vamos pensar um pouquinho. O que fez? Será que foi a curiosidade? Ele não estava reticente? Ele não estava, de certa forma, até fazendo pouco caso, desdenhando, quando começaram as mesas a dar resposta? O que pode ter sido? O que aconteceu? Vamos pensar só, não vou perguntar, mas vamos pensar, cada um, o que pode ter sido? Então vamos continuar, depois eu vou voltar a essa pergunta, tá bom? Aí ele segue dizendo, ainda nada vira, nem observara. As experiências realizadas na presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrara na mente. No ano seguinte, isso foi em 1854, quando escuta a primeira vez. Em 1855, no ano seguinte, estava no começo do ano, né? Encontrei-me com o senhor Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daqueles fenômenos cerca de 1 hora, com entusiasmo que consagrava a todas as ideias. Eu encontro com outro amigo, o senhor Carlotti, e ele fala 1 hora, mas tem um detalhe dessa fala, vamos ver como é que Kardec fala. Ele era curso, de temperamento ardoroso e enérgico, e eu sempre lhe apreciar as qualidades que distinguem uma grande e bela alma, porém desconfiava da sua exaltação. Kardec escuta educadamente, conhece um amigo de 25 anos, sabe da forma que o amigo era entusiasmado, mas também era exaltado. E Kardec não combina muito com exaltação, vocês vão ver. Se algo que Kardec não era alguém exaltado, que beira o desequilíbrio, é uma forma de desequilíbrio, né? Foi o primeiro que me falou da intervenção dos espíritos e me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, aumentou-me as dúvidas. Olha que interessante, como você conta um determinado fato e como é a recepção de um determinado fato. Isso acontece com a gente. Um dia o Senhor será um dos nossos, concluiu. Não direi que não, respondi-lhe, veremos isso mais tarde. Nesse ponto, o senhor Carlotti acertou, porque ele profetizou que Allan Kardec seria um deles, né? E de fato foi verdade. Aí, passado algum tempo, em 1855 ainda, foi à casa da sonâmbula, senhora Roger, em companhia do senhor Fortier, aquele velho amigo, seu magnetizador. Lá encontrei o senhor Patier e a senhora Plené Maison, que naqueles fenômenos me falaram no mesmo sentido que o senhor Carlotti
se pronunciaram, mas em tom muito diverso. Contaram a mesma história, mas com equilíbrio e sem exaltação. O senhor Poitier era funcionário público, já de certa idade, muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu em mim viva impressão. E, quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plenet-Maison, à rua Grange Batelier, 18, aceitei imediatamente. Eu cheguei a grifar o texto. A reunião foi marcada para terça-feira, 1º de maio, às 8 horas da noite. Olha, foi agora há pouco, 1º de maio, né? Então, 1º de maio demarca a data que Kardec, de fato, mergulha de cabeça, vamos usar uma linguagem popular, nesse ambiente das mesas girantes, mas com disposição não da curiosidade, do estudo. Ele queria descobrir qual era a lei que se encontrava, quem era aqueles que estavam respondendo, qual era a causa daquilo ali. É a preocupação típica de um homem de ciência. Típica. A maioria das pessoas estavam preocupados com o fenômeno, com a curiosidade. Mas Kardec não. Homem de ciência, sim. Eu vou contar rapidamente uma experiência minha de uma leitura. Há muitos anos atrás, eu era estudante de engenharia ainda, e numa folga, eu fui na biblioteca, ela era a biblioteca de biologia, folhei livro da guia, matando aula, aí eu descubro um livro de Charles Darwin, ou contando casos, ou causos, brinca, de Charles Darwin. Então, Charles Darwin estava no camarote de seu navio, o navio Beagle, né? Que ele ajudou muito com a sua viagem a elaborar a teoria, né, da evolução das espécies, e conta, então, que em determinado momento ele descobre que está morando com ele no camarote um Bractídeo Blattari americanis. Você sabe o que é isso? É o nome científico da velha, feia, nojenta e cascuda barata, né? Um baratão daquele ali, criado. E como eu fui da Marinha, eu posso dizer para vocês que isso era a exceção das exceções. Alguns devem ter colocado aquele, porque barata grande não se cria em navio. Pode até acontecer, mas se tiver no porto, entra, mas não sei porquê, não sou biólogo, mas não se cria em navio. O que tem em navio são aquelas baratinhas, que a gente chama baratinha baboseira, Blattaria germânica, que ela é pequenininha, dá até peteleco nela, que tudo bem. Agora, aquela não. Pois é. E o que acham que Charles Darwin fez? Charles Darwin é um cientista, todo mundo sabe que é um cientista. Vocês acham que fez o que nós certamente faríamos? Eu provavelmente pegaria meu chinelo e cuidaria de apressar a evolução do bichinho. Né? E numa situação seguinte, ou ela ou eu nesse camarote. Os dois não dá. Né? Eu não sou muito chegado. Não gosto mesmo. Mas Charles Darwin fez diferença. Sabe o que ele pegou? Pegou um bloco, um caderno, e começou a observar os hábitos do animal. Começou a catalogar tudo. Que era o animal noturno, que ele tinha... Coisa de cientista, né? Pois é, Kardec era um homem de ciência, né? Não foi com o Bractídeo, o Blattari americanis, mas Kardec fez com relação aos fenômenos, não estava ali pela curiosidade, né? E aí a pergunta é de novo, o que fez com que o professor Rivail se convencesse da necessidade de participar de uma reunião de mesa gerente? Já pararam para pensar? Tá a dica aí. A seriedade do senhor Poitier. A resposta tinha a ver, foi ali o que estava faltando para ele mergulhar-se de cabeça. Mas ele mesmo responde, olha, de alguma forma, eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei
que tomei a mim estudar a fundo. Entenderam como é que se comporta um homem preparado, um espírito superior, encarnado na Terra, com a missão de trazer o chamado Consolador prometido, e que seu anjo de guarda, seu espírito protetor, era nada mais nada menos que esse espírito de verdade, ou seja, Jesus. Observem isso. Era o que ele queria e estava ali o campo de estudo dele. Tornei a mim. Estava preocupado, querendo saber qual era a lei que se encontrava por trás. E aí ele vai utilizar um método, o do método. E tem uma pista mais ou menos para vocês saberem o método. Se a gente pegar o livro dos médiuns, um dos livros fundamentais da doutrina espírita, os 4 primeiros capítulos, o livro dos médiuns são 2 partes. A primeira parte chamada Noções Preliminares. E a segunda parte vai tratar da mediunidade propriamente dita. Mas os 4 primeiros capítulos, observem só. O primeiro capítulo se chama assim, Há Espíritos. É sugestivo. Ele vai questionar aquilo que estava por trás, a causa inteligente daqueles fenômenos. Então ele vai questionar se espíritos existem, ou se isso é um sistema qualquer, que não são espíritos. Se não é fraude. Se as respostas estavam sendo dadas, respostas inteligentes, a causa tem que ser inteligente. Não era mesa, não eram cestinhas amarradas a um lápis, porque depois o espírito falar, não, se utiliza de um médium, um intermediário, que tem uma disposição física, biológica, que vai permitir esse acesso, independente da sua condição moral. Estava por trás, esses espíritos existem, então há sobrevivência, o espírito sobrevive. O segundo capítulo, do maravilhoso e do sobrenatural. Ele vai desmistificar que não tem esses milagres, não tem nada de sobrenatural, tudo está na natureza. Ele vai eliminar as superstições, as crendices. O terceiro capítulo vai trabalhar do método. Um método de análise dele. Ele vai classificar, inclusive, os espíritas que ali começavam naqueles fenômenos. Vai falar de experimentadores, vai falar dos espíritas imperfeitos, vai falar dos espíritas exaltados, que mais fazem mal à divulgação da doutrina do que os próprios opositores. Por isso que eu falei que ele não era amigo de exaltação. E vai falar dos verdadeiros espíritas cristãos, que colocavam aqueles ensinamentos em prática dentro de uma moral cristã, objetivando o bem. A partir daí, no capítulo seguinte, ele já vai falar dos sistemas, ele vai refutar todos aqueles, não, isso daí é um sistema tal, e inventa as teorias mais complicadas de admitir, para não aceitar que são espíritos. Então já mostra como é que ele constrói, como é que ele vai construir o seu método de trabalho. E a gente vai, então, responder, ele já respondeu isso daí, para quem quer que não conheça a lei que os rege, eles parecem sobrenaturais, maravilhosos e, por conseguinte, impossíveis e ridículos. Uma vez conhecida a lei, desaparece a maravilha, o fato deixa de ter o que repugna a razão, porque se prende à possibilidade dele se produzir-se. A partir do conhecimento da lei, é atribuída a Albert Einstein uma frase que dizia que milagre é um desconhecimento de uma lei. E o que Kardec foi buscar. E ele vai no livro O que é o Espiritismo, logo no preâmbulo, definir o Espiritismo. E na definição, a gente também entende o método dele. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Como ciência prática consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos.
como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Ele elege o objeto de estudo, que é o espírito, é aquela inteligência que está por trás do fenômeno. Ele vai dedicar à lei que rege o fenômeno. Vai falar dos fluidos, vai explicar como é que se dá, e vai explicar também a decorrência, a filosofia que decorre, que é uma filosofia moral, que vai mostrar as chamadas leis morais, que são as leis que regulam a situação do espírito. O espírito está na espiritualidade, no mundo espiritual, conforme a sua condição moral. Estamos na nossa terra aqui, encarnados, sofrendo, passando a dificuldade, em função da nossa condição moral, das nossas necessidades morais. Seremos felizes, seremos infelizes, em função das nossas escolhas, diante dessas leis morais, são leis divinas. O fenômeno é, portanto, natural. Os espíritos são da natureza, são os homens, só que desencarnados. As leis são naturais, porque são divinas, são de Deus. Então, se gozam dessa característica, são, portanto, válidas ainda hoje ou em qualquer época da humanidade. Pode um ou outro acerto, outro ajuste, um outro entendimento maior que a gente possa compreender. Por exemplo, a mediunidade. É preciso o médium, há um campo de interação fluídica, os fluidos do médium, os fluidos do espírito, e vão se interagir para produzir um fenômeno mediúnico. Como é que se dá? Qual é o detalhe? Posteriormente a gente pode aprender mais sobre isso. Mas a lei ali está disposta. Por isso que não está a doutrina espírita, conforme esse alicerce kardeciano, ultrapassado. O que tem são questões pontuais. Quando a gente vai no livro da gente falar da uranografia, era a ciência do século XIX com relação à astronomia. Houve acerto? Houve acerto, mas não fere o que é o principal. Compreenderam isso? Tá bom. Então, do método. E vai seguindo ainda, falando agora no livro da Gênese, né, no capítulo Caráter da Revelação Espírita. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Então, Kardec vai observar o fenômeno, vai aplicar o método, vai fazer as experiências, e são experiências diferentes. Não são experiências de um laboratório que a física faz, porque os fenômenos não estão à disposição dele. Dependem de outra inteligência. Há que se considerar isso. Assim como nas ciências positivas da Terra, há tantas outras ciências que também não dependem. No ramo das ciências humanas, a sociologia, a antropologia, elas também funcionam com um material muito parecido. Então, vocês entenderam como é que ele vai trabalhando a necessidade de impor uma visão de ciência, de comportamento de homens de ciência. Observar o fenômeno como ciência. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa, remontando dos efeitos as causas, chega à lei que rege, depois de deduzir as consequências e busca aplicações úteis. Isso se faz com milhares de mensagens, analisando cada mensagem, observando o que os espíritos estão ensinando e vai montando. Sabe aquele quebra-cabeça de 10 mil peças, aquela coisa? Pois é, Kardec fez isso no século XIX. Foi montando pacientemente, testando aqui, testando ali e montando respostas, classificando pela condição moral do espírito, observando um método chamado controle e concordância universal do ensino dos espíritos. Ou seja, se é uma verdade, os espíritos vão falar em diversos locais, vão reafirmar aquilo, não vai ser coisa de uma única cabeça, encarnada ou desencarnada,
E haverá uma concordância que você vai analisar. E assim fez, é esse método aqui. Como é que se diz aqui? Como é que Kardec vai falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item Autoridade da Doutrina Espírita? O primeiro exame comprovativo é, pois, o da razão. Eu sublinhei, tá? Não está no texto original. Tudo que vem é dos Espíritos. Como é que ele fez essa análise? Como é que ele trabalhou esse material? Analisando milhares de mensagens. Primeiro é a razão. Nós somos seres racionais. A característica é razão. Analisar. Ver se não há inconsistência lógica. Porque Kardec é essencialmente lógico. Ele não podia admitir inconsistências. Foi extremamente rigoroso. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. E Kardec está falando disso no século XIX, com a construção da doutrina espírita, assim, vai ser para a gente. Isso serve para o nosso dia a dia. As pessoas acreditam naquilo que querem acreditar, é impressionante. A questão aí do fenômeno das realidades paralelas, a pessoa cria a sua realidade com o seu viés. A pessoa não está preocupada com a realidade de fato. E olha que ele diz, abandone. Ele está falando isso de comunicações mediúnicas, de livros, de médiums, para todo mundo, e serve para nós aqui encarnados. O que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente consome. Olha como isso é válido, como é que isso é importante para a nossa concepção de ser, para a nossa conduta moral nas nossas escolhas. A gente ser centrado, equilibrado. E olha o que ele diz. Deve ser rejeitada por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Kardec se preocupou com o conteúdo. Não interessa quem assinou. Não interessa o médium. Porque há uma crítica hoje, inclusive no movimento espírita. Aceita pouca coisa, né? Trazem atavismo até de outras visões religiosas e faz analogias que não cabe dentro daquilo mais básico, aceitam qualquer obra. Olha a advertência disso. Não interessa a assinatura. Kardec diversas vezes fez isso. Kardec rejeitou mensagem do Espírito de Verdade. Kardec rejeitou mensagem do Espírito Erasto. Tem um médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o senhor Dambel, recebeu muitas mensagens do Erasto, do Espírito Erasto. Ele pegou e modificou, porque ele viu que não tinha a ver. E depois ele resolveu, ficou melindrado, saiu. E foi publicado. E a gente vê grosseiramente como eram as comunicações, como não estava no nível do Espírito Erasto. Que foi um espelho que foi discípulo de Paulo de Tarso, que muito contribuiu com a codificação espírita. Isso aconteceu também com outro médium da sociedade, chamado Sr. Rose, que ele abandona porque ele ficou melindado, porque estava sendo rejeitado, ele recebeu muitas mensagens do Espírito de Verdade. Publicou até livros. Critério de Kardec, método de Kardec. Não interessa a assinatura. Não interessa. Aliás, os médiums é curioso, né? A gente só sabe que são os médiums por uma questão de pesquisa histórica. Um ou outro, por exceção, é contado, né? Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos Espíritos. Não será de um homem, nem de nós, nem de qualquer outro que fundará
a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Mas antes dessa concordância unânime, olha como Kardec é rigoroso. O pressuposto é aquela análise da razão. Não adianta ser concordante se não passou pelo crivo da razão antes. Então, ele chamado controle universal é permanentemente feito. Ah, o Espírito falou isso, sim, mas eles podem estar falando qualquer coisa. Eles podem até concordar, se espíritos imperfeitos têm ainda muito forte as suas paixões materiais, eles podem dar um ensinamento falso e concordante. Mas não passou pelo crivo da razão. Não passou pela análise criteriosa. Foi aceitado. E o método de estudo, leitura reflexiva, olha o que recomenda Allan Kardec. Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se ache escrito sobre a matéria. Ou, pelo menos, o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Isso serve para a gente. Leia tudo. Tudo nos é lícito, retém o que convém, já dizia Paulo. Nós precisamos fazer isso. Allan Kardec sugere aquilo que ficou conhecido como o catálogo racional das obras espíritas, que todo estudante da doutrina espírita, todo aquele, deve ler. Ali estão as obras fundamentais, mas ali também estão as obras contrárias ao espiritismo, para que a gente leia e tenha o discernimento, e a gente possa fazer isso. O companheiro nosso muito querido, que é o Cosme Massa, tem uma metáfora que eu adoro, que é o caçar feijão. Né? Como é que a gente cata feijão? Pega, espalha o feijão que é bichado, feijão que é pedra, a gente joga para o cantinho e não utiliza. E vai utilizar o que é bom. E às vezes uma obra tem uma outra coisa, um outro deslize, às vezes uma questão até de interferência mediúnica. E a gente vai separar. Mas a gente só vai separar se estiver fazendo filtro. Serve para a questão mediúnica, serve para a doutrina espírita, serve para tudo na vida. O que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente escuta. As notícias, tudo. Separa o joio do trigo. É bom senso, o nome disso é bom senso. E com esse método, esse rigor, ele construiu, sabe o quê? A sua obra. A partir dos fenômenos, dos estudos dos fenômenos, Allan Kardec inicia um trabalho abnegado por cerca de 14, não chega a 14 anos. Olha, 1º de maio de 1855. Ele vai desencarnar 31 de maio de 1869. 13 anos e 11 meses. Nesse curto período. O que ele vai deixar? Olha, o trabalho dele, com prejuízo da própria saúde e lazer, que vai resultar em 14 livros publicados, 136 revistas, que é a Revista Espírita, e uma doutrina sólida e logicamente consistente, à nossa disposição. O livro dos Espíritos, a obra fundamental, 4 partes, cada parte acaba virando um outro livro. Quando ele termina essa tarefa, publica em 1868 o livro A Gênese, as Predições e Milagres segundo o Espiritismo. Dia 31 de março, ele desencarna. Ele, a partir de janeiro de 1858, ele publica mensalmente a Revista Espírita, que está hoje à disposição. Sites como a Kardecpédia, que eu recomendo, lá estão todas os exemplares de graça, no site, no aplicativo, todos os meses,
desencarna em 31 de março, e já deixa pronta, revisada, a edição que saiu em abril de 1869, quando ele já não estava mais na Terra como encarnado. Esse é o tamanho desse espírito. As obras, olha aí, o Livro dos Espíritos, 136 exemplares, edições da Revista Espírita. Já coloquei em caixa alta porque merece, né? Eu botei em caixa alta de propósito. Visualmente dizem, né, os designers da vida, que não fica bem legal. Então, a Estelinha, que me desculpa, porque ela é designer, mas eu botei em caixa alta de propósito, tá? Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. O que é o Espiritismo? O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Invocadores. O Espiritismo em sua mais simples expressão. Viagem Espírita de 1862. Resumo das leis dos fenômenos espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A Prece, que na verdade é um último capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas que foi publicado como livro, um livrinho pequenininho, uma brochura. Caráter da revelação espírita. A Gênese, os milagres e as expedições do segundo o Espiritismo, e ainda estudos sobre poesia mediúnica, que ele gostava muito, né? E acabou desenvolvendo grandes trabalhos sobre isso, porque não deu tempo, né? Mas deu tempo para o que era o principal. Então, inegavelmente, um espírito superior, segunda ordem, espíritos puros, que quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso da humanidade. E então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode esperar nesse mundo. No discurso do sepultamento dele, o grande astrônomo Camille Flammarion assim se referiu ao mestre Allan Kardec. Era, porém, o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. E fica, no final, a reflexão. Como está o nosso bom senso? Como está a nossa capacidade de análise para as situações da vida? E como é belo a gente ter uma doutrina construída, alicerçada, tão sólida, tão lógica, à nossa disposição, para o nosso entendimento. Porque através dela, vamos lembrar, que a gente vai ter o Consolador prometido por Jesus. Essa doutrina é essencialmente consoladora. Ela não é elitista, ela não é intelectualizada, ela é consoladora. As pessoas mais humildes têm condições de compreender a moral em que o Espiritismo aponta, que é a moral do Cristo. Allan Kardec sempre lembra nas viagens espíritas dele que na sua cidade natal, que era uma região industrial, era uma região que tinha muitos operários, e alguns operários eram analfabetos, mas estudavam o Espiritismo num ambiente de fraternidade, num ambiente em que uns liam para os outros, eles compreendiam a moral do Cristo. Porque o Espiritismo vem trazer a moral do Cristo consoladora, para a gente se fortalecer diante das piores provações, das piores angústias. A gente saber que tudo passa na vida porque há uma imortalidade. Porque as vozes dos Espíritos vieram nos informar que assim se dá. Essa é a lei. E que, por mais erro que a gente faça, a misericórdia divina sempre nos alcança pela bênção da reencarnação. Progredir sempre, ainda que reencarnando, tal é a lei. Lá está no dome da sepultura de Allan Kardec. Portanto, a doutrina espírita não é simplesmente uma coisa, eu vou refletir, que bonito. É para a gente tomar como modelo. Se o modelo e guia da humanidade é Jesus, o modelo mais palpável está Allan Kardec. Esse homem não conseguia nem dormir direito, né? Como ele realizou, ele ainda tinha suas atividades profissionais, ele continuava como professor,
E deu conta de tudo isso. Ah, mas ele era o espírito superior. De fato, era o espírito superior. Mas significa que não seja um exemplo a ser seguido, ou a ser, pelo menos, direcionado. E os nossos esforços. Portanto, fica aí a nossa profunda gratidão por termos esse espiritismo consolador à luz desse edifício kardeciano. É muito difícil compreender a doutrina espírita, o espiritismo, sem esse trabalho de Kardec. Não são meras comunicações que foram dadas, e ele é chamado de codificador, eu quantas vezes o chamo, mas talvez não faça justiça ao seu trabalho. Da ideia que ele apenas organizou, ele não organizou, ele participou desse trabalho. Um espírito preparado vai deixar isso para a gente. Eu quero agradecer, desejando a todos que Jesus nos abençoe e convidando a mergulhar fundo nessa doutrina de amor e de consolação. Obrigado. Você quer que eu tem aviso para dar algum? Então, deixa eu... Já eu estou aqui. Vou auxiliar o Joaquim e poupar um pouco a garganta do amigo. Logo após, a gente sempre, como de costume, oferece a aplicação dos passes. Essa imposição de mãos é um convite, não é uma obrigação. No final ainda tem água fluidificada. E como costumeiramente fazemos, aproveitando esse ambiente de vibrações tão elevadas, vamos aproveitar então para orar a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia. A imensa gratidão por essa doutrina de tanta luz, de tanto esclarecimento, que é a doutrina espírita. Agradecer a Jesus, esse espírito abnegado, que foi Allan Kardec, que possamos, Jesus, tendo à nossa disposição todo esse material tão farto, tão lúcido, que possamos aproveitar a ocasião para ampliar conhecimentos, para proceder à nossa tão esperada transformação moral. Se as leis, aqui Allan Kardec nos expõe, são as leis morais, são leis divinas, temos o dever de assimilá-las no nosso comportamento, no nosso pensamento, de modo a combater os vícios ainda enraizados como os espíritos imperfeitos. Há tanto orgulho ainda, há tanto, Senhor, de egoísmo, de vaidades, de soberba, que dificultam o nosso progresso. Que tenhamos a exata noção, pela compreensão espírita, da lei maior que é a lei do amor. A lei que é capaz de provocar o nosso progresso. E quando colocada em prática, nós a chamamos, bem sabemos, de caridade. E a caridade é o melhor exercício, Jesus, para amar verdadeiramente, para lembrar das dificuldades do próximo, aqueles que conosco caminham, aqueles que passam as mais duras e rudes provações, os que estão em expiação, os que estão em erro, nos equívocos, de modo a exigir de nós a nossa indulgência, a nossa compreensão, ainda que não tenham a concordância diante das leis maiores
mas tenhamos a caridade verdadeira, aquela do bom samaritano, que coloca em prática todo o amor possível em benefício do próximo. Permita-nos, Jesus, que o nosso pensamento seja dirigido também aos espíritos, aos benfeitores amigos, que nos auxiliam, que nos abençoam, aos nossos anjos tutelares, que estão à nossa disposição. Bastando, Senhor, que elevemos a frequência de nossos pensamentos, de nossa conduta, para melhor ser assistidos por esses amoráveis amigos. Também te agradecemos, os benfeitores, que laboram em nossa casa, aqui, em todas as instituições de amor, na face da terra, espalhando luz e amor, compreensão, sob bandeira religiosa ou não, apaziguando os corações aflitos e apaziguando os corações que odeiam, que discutem, que violentam. Há tanta incompreensão ainda na terra, há tantas guerras que desaparecerão quando a tua lei do amor triunfar, vindo de fato, incorporando de nós o Consolador prometido. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco agora e por todo sempre. Que assim seja.